Olá, estamos diretamente do estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, aqui na Escola Municipal de Saúde. Eu sou Laura Santucci e estamos no programa Compartilhando Conhecimentos, o programa que leva a você as principais tendências, inovações e debates que estão acontecendo na área da saúde. Hoje nós vamos começar uma série, na verdade, para falar do 27º COSEMES, o Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que aconteceu entre os dias 5 e 8 de março em São Bernardo do Campo. Como nós estamos ao vivo, eu convido você, trabalhador da saúde, a participar do nosso programa. Você pode mandar seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou nos telefonar no nosso telefone direto no 3044 2975. Eu espero a sua participação. E nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, então você pode nos acompanhar. Bom, o COSEMES é considerado um dos maiores eventos de saúde pública do país. E ele tem o objetivo principal de defender o SUS, ampliando, na verdade, o grande debate com relação aos princípios do SUS, da universalidade, da integralidade e da equidade na atenção à saúde. E assim, comprometendo, com isso, melhorando a qualidade dos serviços públicos prestados à nossa população. O tema desse ano foram os desafios da gestão municipal do SUS na articulação com o Estado e a União. E nós tivemos diversos convidados presentes, entre eles o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o secretário da Saúde do Estado, Giovanni Guido, e também o secretário da Assistência à Saúde, Elvésio Miranda de Magalhães Júnior. E também nós tivemos todos os nossos gestores aqui, mais de 100 profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, que tiveram a oportunidade de estar neste congresso. Bom, hoje nós estamos aqui iniciando uma série para discutir o COSEMES e é com muito prazer que eu recebo, né, dois profissionais que já estão na Secretaria há bastante tempo e que foram nossos representantes, a Maria Cristina Honório dos Santos, que é da área da saúde da população negra, e o Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, que é assessor técnico do CEINFO, né, da Coordenadoria de Epidemiologia e Informação. Ambos trabalham na Secretaria Municipal da Saúde. Bom, antes de mais nada, antes da gente bater um papo, na verdade, sobre o que vocês puderam assistir e ver no COSEMES, queria agradecer a participação de vocês hoje e queria passar para vocês para uma saudação inicial. Cássio? Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Laura, pelo convite novamente. Acho que esse programa é um programa que faz uma coisa interessante na Secretaria, que é a gestão do conhecimento, né? Quer dizer, a gente vai para muitos eventos e poucas vezes a gente tem a condição de retroalimentar a Secretaria quanto ao que aconteceu lá e as repercussões que isso pode ter, né? Então, acho que é muito legal. Cris, a segunda vez que você está aqui no programa, conta um pouquinho da sua participação e como é que está aqui hoje no programa. Obrigada, boa tarde a você, a todos os que estão nos assistindo, né? Eu queria agradecer também, em nome da população negra, em nome da atenção básica, de estar aqui com você hoje para conversar um pouco sobre o COSEMES, tá? Antes da gente falar um pouco dos temas, né, como é que foi esse ano? Como é que o COSEMES estava organizado? Queria que vocês me contassem um pouco, porque nossa equipe aqui da produção da escola costuma colocar os principais temas no site, links que as pessoas podem ter acesso, mas nada como estar lá presente. Então, como é que foi a organização? Como é que foi o turbilhão de pessoas que estavam no COSEMES? Foi um mega evento mesmo, né? O espaço lá, o Centro de Formação de Professores em São Bernardo, é um lugar muito amplo. Uhum. E a gente teve 3 grandes conversas, né? Teve 3 grandes conferências aí com várias pessoas nas mesas. A gente teve 18 rodas de conversa que aconteceram simultaneamente, elas estavam todas acontecendo ao mesmo tempo. Teve 18 cursos.
Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, esse ano, você sabe que 80% dos municípios do estado trocaram de prefeito, né? 80%. Portanto, teve 80% de troca também de secretários. Claro. E eles montaram um curso para secretários que estão iniciando, né? Era um curso de 2 dias que os secretários podiam fazer. Foram em torno de 1.500 pessoas que participaram. Foram, acho que 212 municípios estavam presentes, né? E tinha até estado de fora, tinha Paraná, estava lá, tinha outros, acho que foram 6 estados que também compareceram. Então, foi um evento muito grande, com um tom muito mais politizado do que o último, assim, acho que foi muito interessante, né, os temas. E é isso. Eu acho que é um momento histórico, né? Quando você fala que 80% dos nossos prefeitos, né, do estado mudaram, né, e consequentemente os secretários municipais, o COSEMES tem esse papel, que é um papel, inclusive, de alinhar conceitos, identificar hoje como é que e pactuar, e mais do que pactuar, mas principalmente demonstrar hoje como está o SUS no estado de São Paulo, é fundamental, não é? Vocês tiveram oportunidade de acompanhar os cursos ou foi uma... As rodas. As rodas de conversa. O que também me chamou a atenção, que eu achei que foi super interessante, foi a praticidade das rodas, dos temas. Está bem próximo à nossa realidade mesmo. E pelo que, na roda que eu participei, e pelas colegas que participaram de outras, os assuntos eles estão bem relacionados com o dia a dia do trabalho. Então, isso, para nós, é muito importante que você discuta, né, as dificuldades, os avanços e como implementar melhor o SUS a partir da realidade vivida do dia a dia da unidade, da gestão, sabe? Isso é muito legal. Bom, Cris, você está falando um tema que a gente já vai debater bastante, né? Que eu acho que neste momento também está sendo discutido dentro da Secretaria Municipal da Saúde, que é a questão da regionalização. Isso foi uma temática importante dentro do COSEMES. Eu queria que você me falasse um pouquinho quais as estratégias, né, do fortalecimento da regionalização, o que foi apresentado no COSEMES. Então, dentro da regionalização, eu acho que o tema foi bem discutido, tanto nas grandes rodas, como nas rodas de conversa, e a gente pôde também trazer a experiência de outros municípios, né, com a questão da regionalização. E dentro dessa questão do fortalecimento, eu acho importante ressaltar a questão do conhecimento mesmo. Então, assim, os técnicos, eles têm que se apoderar da legislação, a gente tem que conversar muito sobre a 7508, né, que é a legislação, e ver como que nós vamos detalhar e como que nós vamos aplicar dentro da diretriz que a Secretaria está colocando, a melhor forma de estar colocando isso em prática. Por quê? Porque isso vai nos reverter um benefício muito grande em termos de aplicação, em termos de acesso da população, que particularmente me interessa muito. E quando você fala do decreto, né, o decreto 7.508, né, que você traz isso, quais são o que ele traz de diferente do que a gente já tinha no sistema, ou melhor, como é que ele organiza, né? Isso foi dito lá no COSEMES também. Então, a organização que cada município vai estar trabalhando, eu acho que é isso que está sendo o tema de discussão, porque isso para São Paulo é novo, né? Não é já tanto para outros municípios, mas para São Paulo é uma coisa diferente. Diferente no termos de estar se articulando com outros municípios e como é que vai ser isso dentro do nosso próprio município também. Então, eu acho que ainda nós temos que estar conversando bastante, estar vendo qual o melhor caminho, né, para os gestores trabalharem essa diretriz que está posta, né? A gente vai ter que trabalhar. Não só a questão das redes da regionalização, mas principalmente... São as redes de atenção, exatamente. Das redes de atenção. Para quem quer conhecer, nós também vamos colocar o link do decreto 7.508 para você que está nos assistindo e pode, então, ter acesso ao que diz o decreto 7.508, que fortalece, mais uma vez, a questão do trabalho em rede, principalmente das redes de atenção e das redes temáticas. Eu acho que tem uma questão importante, que é o grande avanço da 7.508 é também os contratos organizativos, os COAPs, que foi muito discutido lá, quase todas as mesas trazia o COAPs
para a discussão, enfim. E foi um compromisso dos secretários, porque ao final do COSEMES, no último dia, tem a carta daquele, no caso aqui foi em São Bernardo do Campo, então tem a carta de São Bernardo do Campo, assim como teve a carta de Marília, de Santos, enfim. E na carta, essa carta tem mais de 20 itens, que são os compromissos que os secretários assumiram durante o Congresso, e um deles é o compromisso de implantar o COAPS nas 63 regiões do estado de São Paulo, né? Quer dizer, tem até o próprio Padilha, que esteve lá no primeiro dia, colocou, por exemplo, ele deu uma informação de que só o Ministério está investindo 17 bilhões na atenção básica esse ano, né? É prioridade esse investimento. Durante o Congresso, lá no dia da abertura mesmo, ele assinou um termo que liberava 60 milhões de reais só para média e alta complexidade aqui no estado, né? Então, assim, e a preocupação dos prefeitos, né? Você estava falando da questão das outras cidades, que São Paulo tem uma diferença, né, muito grande, de municípios de pequeno, de médio e de grande porte, né? São Paulo é de grande porte, mas você tem os de pequeno e médio que vem sofrendo com uma série de coisas, né? O próprio estado, o secretário estadual estava falando, por exemplo, que um dos grandes problemas que a gente tem é a judicialização, né, que pega mais de 800 milhões de reais da Secretaria de Estado, né, para essa questão. Então, esses assuntos todos, e assim, isso é muito diferente, né? Porque aqui em São Paulo a gente trata de um jeito, mas um município de pequeno porte, isso pode comprometer muito o orçamento, né, dessa cidade. Então, isso foi muito discutido lá, foi muito falado, a questão dos colegiados, que agora não é mais o CGR, né, o colegiado de gestão regional, agora é o colegiado intergestores regional, né? Então, assim, e tem até teve até uma discussão que São Paulo também está mudando, aqui o estado de São Paulo vai mudar um pouco a maneira de fazer essa conversa, né? Porque até então a gente era um colegiado de gestão e aí eles estão propondo uma nova forma de se comunicar com os municípios vizinhos, né? De que a gente talvez pudesse fazer uma articulação. Uma articulação com esses municípios fronteiriços aí, né? Na verdade, antes eram 64 colegiados de gestão, Guarulhos se juntou, né? Viraram 63 colegiados de gestão e hoje os colegiados estão sendo substituídos pelos CIRs. Não é isso? E a lógica, então, é que São Paulo possa ter uma articulação com os municípios vizinhos e que, de uma certa forma, também impactam no nosso dia a dia da saúde aqui dentro, não é? Agora, Cássio, um dos temas também, além dessa questão dos contratos, das redes de atenção, muito foi discutido buscando a equidade do SUS, né? Como que você viu este aspecto sendo discutido dentro do COSEMES? Eu acho, ele foi fundamental, né? Ele foi transversal praticamente em todas as mesas, porque quando se falava, mesmo com essa discussão de municípios de pequeno, médio e grande porte, tinha a questão, teve um palestrante que até falou, bom, como é que a gente faz a solidariedade acontecer entre esses municípios, né? Que é uma forma de estabelecer equidade. Eu também poder cuidar daquele município menorzinho lá, que pode estar sofrendo lá algumas contingências. E a respeito do atendimento, da equidade no atendimento, por exemplo, um assunto que foi muito discutível, teve até um dia que teve um café com ideias, que foi um café mesmo, assim, tinha um buffet, as pessoas sentaram para... teve dois palestrantes, que foi o Pedro Abramovay e o Antônio Lancetti, que foi só sobre a internação compulsória, né? Que foi um tema que também passeou por quase todos os lugares no COSEMES, que é a questão de como você cuida, né, dessa população que junta uma série de problemas, não é só o problema da droga, né? Aqui em São Paulo, o governo do estado adotou uma política de internação compulsória, ele judicializou isso, né? Quer dizer, assim, a gente está vendo os agentes da justiça atrapalhando a gente também na saúde, né? A gente também não consegue fazer um programa de saúde que aconteça, né? Você tem essas sobreposições de papéis, enfim. E também as populações vulneráveis, né? Teve uma das mesas onde foram discutidas as redes de atenção à psicossocial, a rede de atenção da Rede Cegonha. Aqui em São Paulo mesmo, nós estamos discutindo o Hora Certa, que também é
uma maneira de você ser resolutivo, né? A questão das UBSs integrais, lá também apareceu isso, né? Que são as UBSs que a gente teria de volta a saúde mental também dentro das UBSs, enfim. É uma proposta bem interessante, né? Então, acho que tem muitos caminhos. E acho que uma coisa que foi muito legal no primeiro dia, um dos palestrantes falando da necessidade de a gente, enquanto gestor, conseguir fazer os profissionais se encantarem de novo com o SUS, né? Que as pessoas estão muito desiludidas, estão muito sozinhas, né? As coisas acontecem de uma maneira muito fragmentada, muito sem um norte, né? E esse palestrante apelava assim, olha, acho que a gente tem que fazer as pessoas retomarem o encanto, né? Retomarem a paixão, acreditarem que possa vir a ser uma coisa plausível, factível, né? E aí foi muito legal isso, achei que... Porque eu posso falar sobre Claro, claro. Porque essa questão da equidade, quando você falou ainda, até a primeira pergunta da questão do fortalecimento, porque eu acho que o conhecimento, não só da legislação, mas o conhecimento que essa legislação pode proporcionar em termos de você conhecer melhor o território, não só o nosso território, mas o território vizinho, faz com que você tenha outras ideias, outros caminhos, outras estratégias para você fortalecer a questão da equidade, entendeu? No sentido que você vai construir novamente, né, na implantação dessa rede de atenção, você vai ter, lógico que trabalhando com as regiões, você vai estar conhecendo melhor esse território e aí você vai conseguir trazer estratégias para você efetivar realmente o que as pessoas precisam de necessidade, porque às vezes a gente fica pensando que as necessidades são aquelas que os números apontam, né? E quando você conhece esse território melhor, você tem a oportunidade de estar trabalhando com políticas melhores para você fortalecer a equidade. Você sabe que nós aqui na escola, né, vocês participam disso, nós tivemos agora no último dia 20, uma discussão do Grupo Técnico de Educação Permanente em Saúde, né? E dentre o caso estava presente, uma das questões que a gente discutiu foi justamente isso, como é que nós conseguimos ter demandas, não só para... Isso, é claro que a capacitação e a educação permanente é uma das estratégias, né, para o encantamento, para retomar, para que os profissionais estejam, não gosto muito dessa palavra motivados, mas estejam engajados, né, com o SUS. Mas também saiu a questão de levantar as demandas regionais, que a gente possa fazer um planejamento ascendente. Eu acho que se a gente tiver isso como diretriz, né, não só da questão da educação permanente, mas também do nosso planejamento, tendo fortalecimento regional, isso vai nos ajudar e contribuir bastante. Né? Agora, Cássio, eu queria, antes de passar, eu tenho uma pergunta para fazer para a Cris, mas eu queria te perguntar com relação a essa UBS integral, né? Isso foi falado lá no COSEMES, a gente sabe disso e isso tem sido uma discussão. Queria que você falasse para quem está assistindo o que é essa UBS integral, o que foi discutido e qual é a diferença, qual é o conceito que está por trás disso? Você sabe que o nosso secretário também esteve lá no COSEMES, ele participou de uma mesa, inclusive. Mas assim, eu acho que ainda está em discussão isso aqui em São Paulo, né? É um conceito que está sendo trazido de volta, porque na verdade a UBS integral, ela teria... as equipes de saúde mental que nós tivemos na época da Erundina, por exemplo, a gente tinha equipes mínimas de saúde mental dentro da unidade básica de saúde. Não era o NASF, não, era uma equipe, era um psicólogo, uma assistente social, uma fono, uma TO, enfim. Você tinha essa equipe como suporte a uma UBS dita tradicional, né? Na integral, acho que uma outra coisa que também está colocada é a ampliação do horário, né? Talvez, não sei se isso vai acontecer. E uma outra coisa que é mudar essa lógica de só atender a população adscrita. Quem é essa população, né? Na verdade, o próprio secretário, num pronunciamento dele, falava isso. Como é que alguém que trabalha 8 horas por dia num determinado bairro tem que ser atendido do lado da casa dele, que nem sempre a unidade vai estar disponível para ele voltar, né? E aí que não tinha muito sentido, né, fazer essa... Isso obstaculiza o acesso, né? Você cria um obstáculo para aquela pessoa. Então, eu acho que é nessa linha, né, de ser uma UBS resolutiva, de ser uma UBS que tenha
tenha diversos técnicos também, porque hoje a UBS está muito empobrecida, né? Ela tem lá, o que no máximo 3, o clínico, o ginecologista, o pediatra, e muitas vezes falta enfermeiro, não tem assistente social, não tem psicólogo, né? E eu acho que isso, nós temos hoje em São Paulo 443 UBSs, né? Não é pouco, né? É um contingente de trabalhadores, enfim, e de pessoas andando nessas UBSs enorme, né? Aliás, quando a gente estava lá no COSEMS, que qualquer número que você falava de São Paulo era uma coisa, era até constrangedor, porque a gente, né, via outros municípios com uma situação bem diferente da nossa, né? Aí você fala 11 milhões de pessoas, 400 e não sei quantas unidades, enfim. Cria um certo impacto, né? Cria um certo impacto. Em dezembro, eu lembro que eu fiz um trabalho para um curso que a gente está fazendo de qualificação de gestores do SUS e fui levantar o número de serviços. E aí eram 971, não sei como é que está lá o CEINFO. É total de equipamentos, de total de equipamentos. Eram 971 equipamentos que nós tínhamos em dezembro. O que isso aumenta, né, tem aumentado nos últimos anos. Então, como é que a gente faz, de fato, um processo que seja um processo de integração e tudo mais? Agora, voltando na questão da equidade, voltando na questão da população negra, que é um dos seus focos de atenção. Isso também foi discutido, Cris. Como é que você vê essa questão da regionalização e do fortalecimento para atender essa população? Então, fazendo o link com a pergunta anterior da questão da exatamente. equidade, né? Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque com a população negra a gente vai trabalhar principalmente o acesso. O acesso visando lá na frente, né? Visando a promoção. Então, a partir do momento que você trabalha a questão da equidade nos territórios, que você trabalha isso através de experiências, através de trocas, né? De uma forma transversal, né, em todas, agora passando pelas redes, você consegue em todas elas colocar a importância da população negra e como é que ela vai estar tendo acesso de forma igual, dentro das suas necessidades, aos serviços que a prefeitura vai estar disponibilizando, entendeu? Então, qual é o X da questão? Nós trabalharmos junto com as regiões, né? Eu estou falando isso em termos de São Paulo, e construirmos juntos possibilidades para que isso seja de forma ampla, tanto nas redes de atenção, dentro do planejamento da Secretaria, no nosso plano municipal, que já está terminando agora em 2013, pensar 2014, dentro das áreas técnicas, dentro da autarquia. Como é que nós vamos estar colocando a população negra dentro das necessidades que ela apresenta, expressas pelo número que o Cássio coloca tão bem, para que ela tenha acesso a esses serviços mesmo e a gente tenha uma queda de mortalidade que estão expressas aí nos números, tá? Então, isso é fundamental. E aí a gente tem, acho que, um aspecto, né, Cássio, você vai me ajudar, porque o CEINFO, ele traz isso, né? Os dados do CEINFO mostram isso, acho que a gente estava conversando antes de começar o programa, né? Essa discussão que está sendo feita nas diferentes regiões, enfim, e o CEINFO tem um papel estratégico, né? Porque a hora que você mostra os números, que você mostra como é que está essa situação, você mostra também e busca a questão da saúde de forma integral. Então, como é que, Cássio, cada vez mais o CEINFO pode nos ajudar a estar melhorando cada vez mais, pensando na questão do indivíduo como um todo, né? Eu acho que a gente está hoje aqui, como você acompanha todo o trabalho dentro da atenção básica com referência à população negra, mas existem outras vulnerabilidades. Lógico, e que são importantes e que a gente precisa cada vez mais, a partir dos dados, pensando na questão regional, não é? Porque uma situação é uma situação, por exemplo, da região centro-oeste, que tem um dado específico, diferente da região leste. Não é assim, Cássio? Eu acho que tem uma coisa que você fala, assim, eu acho que a CEINFO, ela tem um papel estratégico mesmo, porque nós estamos, por exemplo, nesse momento, o secretário pediu vários estudos, né, de análise de situação, análise de viabilidade, enfim, saber onde estão os vazios assistenciais na cidade, né, onde que é necessário, né, detectar problemas em relação
a fila de espera, por exemplo, que é grande em São Paulo para algumas especialidades, e que isso muitas vezes expressa, por exemplo, a falta de protocolos, ou protocolos que não são usados, enfim. Essa é uma coisa que... Então, acho que a CEINFO pode qualificar essa discussão de uma maneira muito, muito profunda, porque a gente também é bem chato para fazer os estudos. Uma análise. Né? A gente gosta de analisar a fundo, de saber o que está, cruzar com outros bancos de dados, enfim, cruzar com informações de pessoas chaves dentro da secretaria, porque isso também é importante, né? O papel do nível descentralizado, né? Como é que eles conversam com a gente ou demandam a gente para determinados problemas, né? Então, eu acho que essa discussão teve também muito presente no COSEMES, né? Como é que os gestores se aproximavam da rede assistencial, se aproximavam dos trabalhadores, aquilo que eu falava de encantar as pessoas, deixá-las mais engajadas, mais felizes também, né? Porque a gente sabe que os problemas são muitos e não é essa não é uma especificidade de São Paulo, né? Os gargalos de atendimento apareceram praticamente para todos os municípios, né? E o papel da gestão nisso, né? O papel da gestão é fundamental, porque quem dá o tom de como vai ser o SUS né, da cidade de São Paulo é o gestor, né? E assim, a gente tem discutido bastante também, Cássio e Cristina, eu acho que vocês vão concordar, que muitas vezes os profissionais, como estão na ponta, né, estão no atendimento, eles estão muitas vezes fora dessa discussão do que é a rede, né, o quanto eu faço parte desse sistema. Exatamente. Então, às vezes, a falta do encanto, eu tenho esta impressão aqui da Rua Gomes de Carvalho, né? Eu não sei como é que é lá na ponta, mas aqui, o que me dá a impressão quando eu converso com profissionais que vêm fazer curso aqui, quando eu encontro profissionais da rede, é que muitas vezes eles não se sentem pertencentes ao sistema. Então, eles estão lá para fazer a sua ação e não se sentem integrados a esse sistema. E aí eu acho que tem alguns processos, que é o processo mesmo de retomada da questão da educação permanente, do processo de capacitação, que tragam a discussão das redes de atenção. E como isso, a importância do CEINFO e da questão da própria escola, né, enquanto um polo irradiador dessa política, dessa discussão toda, pode contribuir. Então, Cris, você que tanto trabalhou com a questão da capacitação, não é? O que você viu, principalmente vinculado à questão das redes de atenção, a questão, vocês mesmos quando começaram a falar, vocês falaram assim, nós tivemos 18 rodas de conversa, né, que é um princípio da questão da educação permanente. Como é que você viu isso no Congresso? Então, não só no Congresso, como na atenção básica também nós estamos discutindo, o Dr. Jorge está discutindo, já conversamos com os assessores em relação ao processo de educação permanente. Então, o processo de educação permanente não é só capacitação. Claro. Então, quais os outros caminhos? Seria supervisão? Seria acompanhamento? Como é que a gente vai discutir essa legislação, né, que depende de uma série de outras anteriores com os trabalhadores da ponta? Como é que isso pode ser feito? Então, assim, está se pensando em uma série de questões. Então, trabalhando junto com os interlocutores, trabalhando com os conselheiros gestores, como é que a gente divulga isso, amplia o conhecimento de todo mundo, para que todo mundo engajado, né, consiga vislumbrar caminhos diferentes, né, para essa questão e para que a gente consiga realmente trazer isso de uma forma mais contundente, eu acho, né, Laura? Porque a gente já trabalhou de diversas maneiras, né, mas de repente saem outras estratégias dentro da política que vai nos fortalecer muito mais, não é? Gente, eu queria ficar mais meia hora com vocês, mas olha como passa rápido, viu? Tá vendo? A gente fala muito. A gente fala muito. Mas eu queria, para finalizar, eu queria que vocês dois comentassem um pouco a importância desse congresso. Neste momento histórico que a gente vive, e principalmente, assim, quando se compara, o Cássio mesmo já falou isso, né? São Paulo com esse tamanho, tudo é potencializado, não é? O nosso problema é muito maior quando a gente fala de São Paulo. Mas as experiências que vocês viram dos outros municípios, né? As dificuldades que vocês viram, e também as facilidades, né? Boas práticas que também têm dado certo.
Outro dia também eu estava com uma pessoa aqui que falou assim, olha, a gente, acho que foi o próprio Jorge Arada que comentou isso, ele falou assim, aquilo que não deu certo a gente também tem que falar, né? Porque é através dessas coisas que talvez não tenha dado certo que a gente também aprende a como fazer ou como não fazer. Exatamente. Então eu queria, para fechar o programa, que vocês deixassem isso, né? De contribuição para quem está nos assistindo, né? O que vocês avaliam enquanto São Paulo, né? O que vocês viram e que podem deixar de contribuição? Eu acho que tem uma coisa, assim como o próprio nome do Congresso diz, né, o desafio dos municípios, né, em relação à relação com o Estado e com a União, eu acho que esse foi o tema principal, o tema central, e é um grande problema, né? A relação do município com o Estado, a relação do município do Estado com a União. Aqui no Estado de São Paulo, você sabe que lá teve uma mesa de conversa que mostrou uma pesquisa que foi realizada pelo próprio COSEMES, junto com a Faculdade de Saúde Pública, onde eles entrevistaram todos os gestores que fazem parte dos colegiados regionais, né? Dos colegiados de gestão regional. Foram, acho que, 29 colegiados que eles conseguiram acessar. Eles fizeram uma análise documental de 67 atas diferentes e eles começaram a perceber quais eram os problemas de relacionamento que apareciam dentro dos colegiados, né? Então, por exemplo, uma certa dependência do município de pequeno e médio porte com aquele município maior, uma relação meio perversa do Estado com municípios maiores, né? A questão de que eles têm que se responsabilizar cada vez mais, mas isso, né? Muitas vezes esse município também fica sozinho, né? A questão do repasse, do financiamento, né, da União, do Estado, enfim, tudo isso apareceu, né, foi uma pesquisa muito interessante, assim, ela deve estar até publicada no próprio site do COSEMES, vale a pena ler, que ela é de 2010, eles realizaram isso de 2010 a 2012. Quer né? dizer, é recente, mostra um retrato, e ela retrata esse grande nó que é o relacionamento entre os entes federados, né? Quer dizer, isso acaba ocasionando sobreposições de responsabilidade, muitas vezes a falta de compromisso de um lado ou de outro, enfim, que eu acho que foi o grande avanço que esse Congresso pode dar agora, a grande contribuição que pode dar para os municípios. Então, eu acho que é um desafio mesmo, né? Esse desafio foi apaixonante, a discussão foi ótima no COSEMES, mas eu acho que alguns caminhos desse desafio já foram até elencados. Por exemplo, a aproximação do Estado nessa discussão, né? A Secretaria do Estado, junto com os municípios, junto com o município de São Paulo. Eu acho que isso é muito legal para estar caminhando para uma resolução maior. O desafio dentro da Secretaria Municipal de Saúde, como é que a gente vai estar trabalhando isso com as nossas grandes regiões e com os municípios, né, vizinhos do entorno, né, dentro dessa questão. E como é que a gente trabalha isso junto com os trabalhadores da ponta, os trabalhadores da coordenação e das diretrizes da Secretaria. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, é a discussão, é programas como esse, sabe, para a gente tentar discutir isso, levar um pouquinho dessa semente para poucas pessoas e essas vão multiplicando. E no processo de educação permanente, a gente está sempre trabalhando isso. Está pautando. Pautando em todas as capacitações, né? Para que isso apareça, seja discussão, e aí você vai pegando ideias de pessoas que estão no processo de forma, às vezes, criativa, inédita, né? Que ajude a gestão a concretizar essas questões. Bom, eu queria ficar mais tempo com vocês, mas o programa acabou. O pessoal já escreveu que já fechou, enfim. Mas, de qualquer forma, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Cássio e Cristina. Queria dizer que eu acho que a gente tem, sim, que fazer essa discussão. Eu acho que a gente está aqui com representantes de duas áreas que são muito estratégicas, né? Tanto da atenção básica quanto do CEINFO. E que você, trabalhador que está nos assistindo, vai poder, agora na série que nós vamos discutir sobre o COSEMES, esse não é o primeiro programa, mas nós vamos ter outros, discutir mais algumas temáticas que foram importantes. Então, Cássio e Cris, obrigada. Espero contar com vocês em outras oportunidades e que a gente possa debater cada vez mais e aprimorar, né, o Sistema Único aqui no município. Obrigada.
Para você, trabalhador, eu espero que você tenha gostado deste programa do Compartilhando Conhecimentos, que vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, a partir das 14 horas. E você vai poder acompanhar, então, nas próximas semanas, a discussão do congresso que aconteceu, o Congresso dos Secretários Municipais. É um congresso que acontece todo ano e que tem o grande objetivo, então, de levar as principais temáticas aos nossos secretários municipais e aos técnicos também das secretarias do Estado de São Paulo. Até lá, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o nosso Facebook, o nosso Twitter e qualquer dúvida que você tenha, aproveite. Como nós vamos fazer esta série do COSEMES, você tem a oportunidade, então, de mandar suas dúvidas para o nosso e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Até a próxima segunda-feira.